Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula, nossa última aula, quem está falando sobre o reino fungi, certo? E hoje a aula vai ser a partir da classificação do reino fungi. Nós vamos começar com o filo conhecido como Chytridiomycetus, certo? Nesse filo, a maioria dos fungos que fazem parte desse filo, eles têm vida aquática, podem ser unicelulares ou multicelulares, certo? Suas hifas são daquele tipo que a gente estudou naquela aula passada, são cenocíticas, ou seja, são aseptadas, não existe aquele septo dividindo uma da outra. O citoplasma, ele flui entre as células, tá? Então, são desse tipo as hifas desse filo aí. As células, por viverem na água, como eu falei no começo, eles são todos aquáticos. Então, eles são as células que formam esses indivíduos unicelulares, eles possuem flagelo para poder se locomover. Eles se reproduzem por alternância de geração, ou seja, existe uma fase da vida deles em que eles vão se reproduzir sexuadamente e outra fase que eles vão se reproduzir assexuadamente. Essa parte a gente vai ver posteriormente. São saprófagos ou sapróbios, né? Ou seja, ou parasitas. Né? Eles atuam sobre matéria orgânica morta, fazendo aquele papel relevante na natureza, né? Lá na ecologia, né, da ciclagem da matéria. Existem alguns que são parasitas. Desses fungos, eu não vou nem falar o nome dele científico aqui, que é um palavrão, né? Vocês estão vendo aí na tela. Eles estão levando, os cientistas acreditam que eles estão levando à extinção de anfíbios, certo? E isso está sendo um problema sério no meio dos ambientalistas, dos ecologistas. Aqui, o segundo filo é conhecido como zigomicota ou zigomycetus, tá? Aqui na tela vocês estão vendo aí alguns exemplos desses fungos, que nós vamos ver então as características gerais dele agora em seguida. Então, quais são as características desse filo? Eles não formam corpo de frutificação, tá? Lembra do corpo de frutificação? Aquela parte que fica do lado de fora do substrato, certo? Eles são pluricelulares, todos eles são pluricelulares, certo? E as hifas deles são cenocíticas também, não aseptadas, elas são aseptadas, certo? Não existe septo dividindo as hifas. São terrestres, ao contrário do primeiro filo que a gente viu, que são exclusivamente aquáticos. São saprófagos, se alimentam de matéria orgânica em decomposição também, né? A gente já falou sobre isso lá em ecologia. Os principais decompositores são os fungos e bactérias, então os fungos desse grupo, desse filo aí, são todos saprófagos, tá? Principais representantes, nós temos os isópos, né, que causa o bolor negro do pão. Quando a gente coloca uma fruta fora da geladeira, fica ali na cesta durante algum tempo, depois de um certo tempo a gente vê uma formação meio esverdeada sobre ela. Ali são os fungos, né, que estão jogando seus ácidos para poder digerir aquela fruta, aquele pão, para poder se alimentar. Aí nós temos o exemplo, né, de como é que ele é, certo? Do zigomyceto, do bolor, outro representantes, e aqui está atuando aí no moranguinho também esse fungo aí. Ok? O terceiro, ainda falando dos zigomycetos, a reprodução dele pode ser assexuada, é o tipo mais comum de reprodução, ou seja, não há alteração no material genético deles, e as hifas se originam, as hifas vão originar o esporângio. O esporângio é o local deles aonde vão ser produzidos os esporos, tá? E aí, de certo momento,
esses esporos, esses esporângios vão se abrir e esses esporos vão ser carregados pelo vento. Ao chegar em um ambiente favorável, quente e úmido, eles vão germinar, certo? E vão produzir aí novos micélios, certo? Então aí, agora, esquematizando, nós temos aí na figura a representação do fungo. Lá naquela pontinha arredondada ali está o esporângio. Aí o esporângio ele vai se abrir. E aí, com a ajuda do vento, ele vai liberar o esporo. Esse esporo, ele caindo em ambiente favorável, né, ele vai então germinar, certo? E da germinação desse esporo vai formar-se uma nova hifa que vai fechar esse ciclo. Observem aí que não houve participação de outro indivíduo, não há alteração no material genético, nós estamos falando de um tipo de reprodução assexuada, beleza? E temos a reprodução sexuada, que não é muito frequente. Acompanhe aí na tela a numeração correspondente. Aí em cima, né, tem o número 1. O que está acontecendo aí nesse número 1? Então, as hifas de dois fungos diferentes, né, são hifas de tipos sexuais diferentes, eles vão produzir tipo um ramozinho, e esses ramozinhos vão crescer um em direção ao outro. Aí a gente usa sinal de mais ou menos para dizer, não quer dizer que seja masculino ou feminino, é só para dizer que um é diferente do outro, o sexo aí deles. Quando essas duas hifas se tocarem, tá? As extremidades se encontrarem, vai se desenvolver formando o gametângio, certo? Então esse gametângio aí está no 2, a formação do gametângio. Esse gametângio, ele vai formar uma estrutura, né? Depois, dentro dele vai se formar os gametas, certo? E esses gametas vão se fundir. Então, esses gametas são haploides, certo? Então, quando dois gametas haploides se fundem, né, um vindo da hifa mais, outro vindo da hifa menos, quando esses dois gametas se fundem, vão formar uma estrutura diploide, né, que é a fecundação. E aí, esse indivíduo diploide, certo? 2N, chamado de zigósporo, porque veio lá do zigoto, tá? Dentro do zigosporângio, certo? Aí ele vai sofrer meiose e aí vai formar uma nova estrutura haploide que vai fechar o ciclo e ele pode dar continuidade nesse processo. Nesse caso, então, nós temos uma mistura de material genético, é um tipo de reprodução sexuada. Então, nesse filo, nós temos dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Ok, galera? Então, continuando, nós temos aí os ascomicetos, também conhecido como ascomicotas, certo? Então, aqui alguns exemplos de ascomicetos que temos aí, são importantes, muitos deles são importantes na indústria de laticínio, na produção de drogas, de antibióticos e outros são usados também na questão ambiental. Vamos lá ver as principais características dos ascomicetos. Então, as características são fungos, podem ser uni ou pluricelulares. Então, aqui nós podemos, no filo anterior só tinha pluricelular. Aqui tem uni, pluricelular. Os pluricelulares vão formar o corpo de frutificação, que são denominados ascórporos, tá? Os ascórporos é o corpo de frutificação desse grupo aí. Tá? Os unicelulares, eles não vão produzir o corpo de frutificação, como eu já disse para vocês. Só forma corpo de frutificação os fungos pluricelulares. Tá? Eles são representados por aqueles fungos que eu falei para vocês, que a população, de um modo geral, chama de levedura. A levedura, a mais conhecida é a Saccharomyces cerevisiae, que é utilizado para fazer fermento de pão, para fazer cerveja, bebidas alcoólicas, etc. Tá? Alguns desses fungos são comestíveis, como as trufas, né? Quem gosta aí, quem aprecia. Outros são utilizados na indústria de bebida alcoólica, certo? Como eu já citei.
E os principais representantes desse grupo, nós temos os que vão formar, o que são utilizados na culinária, as trufas, os tuber SP. Nós temos o Penicillium notatum, que vai produzir a penicilina. O Penicillium camembert vai formar o queijo, né, a formação do queijo famoso. O Roquefort também vai formar o queijo Roquefort, usado muito, muito apreciado, né, para as pessoas que gostam de fazer harmonização com vinho, com outras comidas, aí, esses queijos aí, tem a participação desse fungo. E o fermento, né, o Saccharomyces cerevisiae, que é utilizado para produzir bebidas alcoólicas, e o fermento que a gente usa para fazer o pão. Então, embaixo nós temos aí alguns representantes, né, aí desse grupo, e são essas os principais representantes e a utilização deles, certo? O tipo de reprodução assexuada, ela é vista aqui, nesse exemplo, na levedura. Né? Como já foi dito, a levedura são fungos unicelulares, né? E dessa levedura vai aparecer tipo uma gema, como se recebe gemulação, o brotamento da levedura, gemulação, porque vai formar um broto, tipo um broto de uma planta. Tá? Esse broto, ele pode se destacar da levedura mãe, né, inicial, e começar um novo processo, ou ele pode ir formando tipo um colar, um cordão aí, mas ele não deixa de ser unicelular, embora, aí então nós temos, por exemplo, na figura, nós temos 1, 2, 3, na última figura, 4 leveduras, tá? Não vai formar tecido porque eles são unicelulares, ok? E a reprodução deles, a outro tipo de reprodução deles é a reprodução sexuada, tá? Então acompanhe também o número, né? A gente vai começar aqui embaixo, número 1, certo? Com a fusão, né, das hifas. As hifas são monocarióticas. O que são hifas monocarióticas? Cada uma tem um núcleo. Quando essas hifas se fundem, tá? Talvez uma hifa aí com o núcleozinho vermelho e a outra com o núcleozinho verde. Tá? Elas estão se fundindo, então essa fusão a gente chama de plasmogamia, vai fundir o plasma, tá? Gamar é juntar e plasma do citoplasma. Quando junta, vai ter uma hifa com 2 núcleos, tá? E aqui cuidado, já falamos sobre esses conceitos, ela é dicariótica, tá? Porque tem 2 núcleos, lembra que cário é núcleo, tem 2 núcleos, tá? Essas hifas dicarióticas, elas vão se desenvolver e vão formar um corpo de frutificação. Tá? Esse corpo de frutificação, ele é chamado de ascocarpo, certo? Deu uma engasgada aqui, mas faz parte do processo, certo? Então, aí no 2 é o corpo de frutificação, como foi dito, é aquilo que fica para fora, na superfície. Tá? No corpo de frutificação, algumas hifas férteis vão fundir os seus núcleos, tá? Então, agora, eu não vou ter mais 2 núcleos haploides, eu vou ter um núcleo diploide. Então, agora, essa hifa é uma hifa diploide, formou o zigoto. Por quê? Porque juntou 2 núcleos haploides, tá certo? Então, em seguida, nós vamos ter o zigoto, vai se dividir por meiose. Então, esse zigoto que se formou, ele é diploide, não vai formar o indivíduo adulto. O próprio zigoto vai sofrer meiose e o resultante da meiose qual é? São 4 células haploides, certo? E cada célula haploide dessa vai sofrer uma mitose. Então, se eu tenho 4 células haploides, cada uma delas sofre mitose, na mitose cada célula origina 2 outras células, geneticamente iguais. Então, se eu tinha 4 e essas 4 se dividiram, eu vou ter no final 8 esporos. Tá? Esses 8 esporos, eles podem se unir aí, né? E continuar o processo de novo, fechando o ciclo. Então, esse é o tipo de reprodução sexuada dos ascomicetos. Ok?
E os fungos mais conhecidos, mais populares, são os basidiomicetos ou basidiomicotas, tá? Então, são os famosos cogumelos, orelha de pau, que a gente conhece aí também muito estudado, muito utilizado e muito também admirado. Alguns são extremamente belos e alguns são extremamente perigosos, como a gente vai ver em seguida. As características gerais, certo? Forma o corpo de frutificação, denominado basidiocarpo, tá? O mais popular conhecido como cogumelo. Eles possuem hifas septadas, então tem aquele septo entre uma hifa e outra, mas lembrando que esse septo permite uma comunicação do citoplasma de duas hifas diferentes, que estão próximas ali, tá? Alguns desses fungos eliminam substâncias que têm mau cheiro, são mal cheirosas, que é para atrair inseto, certo? E esses insetos que são atraídos pelo mau cheiro, eles vão ser utilizados como dispersante dos seus esporos. Alguns cogumelos possuem substâncias alucinógenas, foram muito utilizados, né, e ainda são por algumas pessoas, mas foi muito utilizado na década de 70, na Revolução Cultural, certo? E são utilizados também como em rituais de religiosos de algumas etnias indígenas aí, principalmente lá na região do México. Ok? Muitos são utilizados na gastronomia, o champignon, né? Fazer lá o estrogonofe, fazer alguns pratos, a pizza que leva esses ingredientes aí. Os principais representantes são o alucinógeno, né? O psicoloscibe, mexicano, alucinógeno, o Axis comestre, que é o cogumelo conhecido como champignon, certo? O que a orelha de pau, que quando tem algum tronco de ave na sua casa, na sua trilha, você vê lá saindo uma partezinha do caule ali é um fungo, né, que está atuando sobre o suber, sobre a casca da árvore para degradar, para poder tirar seus nutrientes. E aí os representantes, esse é conhecidíssimo, é o do Mário lá, né, a manita, é o fungo mais conhecido que tem, é esse vermelhinho com a bolinha branca, o pessoal pinta nos muros das escolinhas infantis, certo? E alguns representantes aí que a gente colocou para vocês desse fungo. A reprodução desse fungo sexuada. Então, acompanha aí também na numeração, número 1. Então, vai ter a germinação dos esporos e a posterior fusão dos micélios monocarióticos haploides. Então, duas hifas vão se fundir aí, certo? Cada uma delas com um núcleo haploide, certo? E a formação, né, o resultado da união dessas hifas com a junção desses dois núcleos vai dar origem a uma hifa dicariótica. Observe que é um pouco semelhante ao filo anterior, certo? Os quais vão formar o corpo de frutificação, certo? Então, o cogumelo propriamente dito, ele é formado por hifas dicarióticas, ou seja, que tem dois núcleos, tá? Algumas dessas hifas, lá naquela parte que parece uma sombrinha, um paraquedas, certo? No corpo de frutificação se desenvolvem os basídios, os quais se fundem. Lembra que eles estão lá dois núcleos, mas não estão fundidos ainda, tá? Esses dois núcleos vão se fundir e vão formar um zigoto diploide. Observe que não tem muita diferença, ok? E aí, esse zigoto diploide, aqui que vem a diferença principal, certo? Ele vai sofrer uma meiose. Então, uma célula diploide, a meiose o que é? Uma célula diploide se divide da origem a 4 células haploide, certo? E cada, chamado de, originando 4 basidióporos ou esporos. Esse, quando amadurecem, são liberados no ambiente. Então, aqui não tem a mitose depois da meiose. Então, fica só 4. No filo anterior, vocês viram que sofria a meiose, formava 4, e cada um daqueles 4 se dividiam por mitose, formando 8. Aqui não. Nos basidiomicetos, o zigoto sofre a meiose, formando 4 esporos, e esses esporos, então, quando estiverem maduros, vão ser liberados para o meio, encontrando o ambiente, vão fundir a hifas e fechar e repetir todo o processo de novo. Então, esse é o tipo de reprodução sexuada dos basidiomicetos. Ok? Tudo bem, galera? Aqui, a gente colocou essa parte aqui na aula
Para que durante muito tempo, no reino fungi, tinha um filo chamado de deuteromicotas ou deuteromicetos. Esse termo já não está mais em uso, ele está em desuso, certo? O que se fazia, por que tinha esse grupo aí? Quando o cientista não sabia como é que o fungo se reproduzia, ele não sabia em que filo colocava. Então ele criou essa caixinha, que ele deu o nome de deuteromiceto, de fungos imperfeitos, e as características que nós tínhamos antigamente para esses fungos, certo? É que a gente não conhecia ainda o seu modo de reprodução. À medida em que a pesquisa ia evoluindo, que ia se descobrindo como é que aquele fungo se reproduzia, a gente tirava ele dessa caixinha, deuteromicetos, e colocava na caixinha correspondente. Isso a gente se baseava muito só em reprodução. Hoje vocês já sabem que a gente se baseia mais na questão do DNA, da fisiologia, de outros parâmetros para definir as características desses fungos, tá? Os fungos que eram colocados nessas caixinhas poderiam ser uni- ou pluricelulares, certo? E eles eram encontrados nos mais variados ambientes, como os fungos de um modo geral. Ok? A importância dos fungos. Já adiantamos algumas para vocês, mas agora a gente vai colocar de forma mais organizada. Que é isso que geralmente é cobrado nos vestibulares, tá? Como eu disse na primeira parte da aula, muitos alunos, candidatos, ficam preocupados com a questão da reprodução, mas que deve se preocupar mesmo mais com a parte da importância. Então, decomposição de matéria orgânica, né, isso já foi estudado lá na ecologia, juntamente com as bactérias, vão fazer ciclagem da matéria e vão liberar o resultado da decomposição para os produtores. Muito bem, então faz parte do ciclo da matéria. A outra, na gastronomia, como também já falei para vocês, alguns desses fungos são usados para fazer pratos especiais, como as trufas e os cogumelos, né? Existe mais de 200 tipos diferentes que a gente vem aprimorando o seu cultivo, certo? Muito apreciado por uma parte da população. A levedura, que é empregada na indústria de bebidas alcoólicas e também para fazer fermento, e os fungos são utilizados para dar sabor aos queijos, certo? E também tem uma importância aqui a respeito das doenças que são causadas por fungo, que popularmente conhecida como micose. Uma micose muito conhecida é chamada de sapinho, certo? Então, o nome para essa doença é chamada de candidíase, tá? Ela causa uma espécie chamada Candida albicans, certo? Então, infecções na vagina, que pode causar corrimento de espesso, né? Como uma nata de um leite, geralmente acompanhado de uma coceira, de uma irritação na região vaginal ou no pênis também, certo? O sapinho, que geralmente aparece na boca, né, na bochecha, na língua, causando, vocês estão vendo a imagem aí no slide, certo? E a frieira, conhecida como pé de atleta. Como já foi dito, o fungo gosta de ambiente úmido e quente. Então, o atleta usa o meião, usa o tênis. Durante muito tempo, esses calçados não tinham ventilação suficiente, transpirava muito e formava, então, esses fungos lá entre os dedos da pessoa e alguns até debaixo da unha, certo? Então, aparecimento de bolha, rachadura, com irritação, descamação da pele, ok? Ainda falando da importância do fungo, certo? Parasitismo de planta. Então, os fungos atacam tudo quanto é tipo de ser vivo, certo? Então, tem a ferrugem do café, que trouxe um grande prejuízo para o Brasil nos anos 70. O esporão do centeio também, que é uma outra doença causada por esse fungo. Esse fungo tem uma particularidade. Lembra que eu falei que alguns fungos produzem substância alucinógena, certo? Então, esses fungos que atacam o centeio, é deles que são extraídos uma substância que ficou conhecida como LSD, ok? E
a produção de antibióticos, um dos primeiros antibióticos a serem produzidos, produzidos pelo homem a partir de outro ser vivo, penicilina, lá em 1928, tá? E que é utilizado depois dessa descoberta, começamos a pesquisar outros fungos que produziam substâncias antimicrobianas, não só para combater bactérias, mas para combater outros tipos de parasitas, certo? A associação mutualística. Nós já vimos lá na ecologia essas associações, vamos relembrar rapidamente aqui algumas. Por exemplo, as micorrizas, que são a associação mutualística entre os fungos e raízes de planta. O fungo vai ganhar glicose, vai ganhar produto do metabolismo da planta, em compensação ele vai aumentar a extensão da raiz da planta, possibilitando que essa planta busque água e sais minerais numa região em que ela normalmente não encontraria. Tá? Os líquens, associação entre fungos e algas, muito comum em troncos de árvores, e também lembrando aqui da sucessão ecológica, que eles são os primeiros, fazem parte da comunidade pioneira, são os primeiros a se estabelecer numa rocha nua. E é isso.